pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. Sou o pastor Fagner Silva e hoje nossa leitura diária está em Lucas, capítulo de número 5, verso de número 12 a verso de número 26. Fala da passagem da cura de um leproso e da cura de um homem paralítico. Mas vamos ler apenas Lucas, capítulo 5, verso de número 20. A Bíblia diz: "E vendo Jesus a fé dele, disse ao homem: perdoados são os teus pecados." Ambos os textos falam de Jesus realizando uma cura física e espiritual. No primeiro, Jesus cura um leproso em estado terminal. Já no segundo, Jesus cura um paralítico que estava sendo transportado por 4 amigos. A este Jesus perdoou primeiro seus pecados, depois Jesus realizou a cura. Nestas duas passagens bíblicas, aprendemos que Jesus se importa tanto com o físico das pessoas como com o espiritual. Nos versículos de 12 a 16, nos mostra um homem que estava coberto de lepra. A palavra grega traduzida por lepra pode se referir a várias enfermidades que afetam a pele, incluindo a própria lepra. Como a maioria das doenças, a lepra afeta as pessoas tanto fisicamente quanto espiritualmente. A única maneira que as pessoas do século I conheciam para conter a lepra era passar por um período de quarentena para evitar a transmissão, pois a lepra era uma doença contagiosa. Os leprosos eram considerados intocáveis, porque as pessoas poderiam contrair a doença. Assim, querido, Jesus tocar este homem era algo inusitado, mas ainda assim Jesus estendeu a mão e tocou neste homem que estava coberto de lepra, assegurando-lhe que queria curá-lo. Ao tocar o leproso, Jesus ficou cerimonialmente impuro para os judeus, mas ele não se preocupava sobre ficar cerimonialmente impuro quando tinha a oportunidade de curar um homem socialmente marginalizado. Jesus também se expôs à doença. É muito provável que ninguém tivesse tocado esse homem há muitos anos. O toque de Jesus mostrou grande compaixão. Quando Jesus proferiu as palavras, logo a lepra desapareceu dele. Nos versículos 17 a 26, nos mostram como Jesus lida com os nossos pecados. Ele os perdoa. Assim como ele quebrou o poder da paralisia que mantinha o homem imóvel sobre a sua esteira, o seu perdão também quebra as amarras que paralisam a nossa capacidade de fazer o bem. A necessidade do perdão está no fato de que nós contraímos dívidas impagáveis, não apenas para com Deus, mas também uns para com os outros. A solução que Deus oferece, tanto para aqueles que são devedores, quanto para aqueles que sofrem danos irreparáveis, é o perdão. No caso de dívidas impagáveis, apenas uma de duas soluções é possível. Ou o relacionamento entre as partes acabam, isto é, se dissolvem, tragado pela mágoa, pelo ódio, pelo cinismo, pela indiferença, ou pelo desejo de vingança, ou então acontece a excelente e magnífica experiência do perdão. Deus escolheu nos tratar oferecendo o seu perdão, dizendo: eu sei que a sua dívida para comigo é impagável, mas eu prefiro sofrer o dano do que perder você. O texto encerra com as seguintes expressões: todos ficaram maravilhados e cheios de temor. Esse texto se refere à multidão que estava na casa e implica assombro além do medo. O temor era apropriado na presença de alguém que exibia autoridade tanto de curar como de perdoar os pecados. Como resultado, as pessoas ficaram maravilhadas e glorificaram a Deus. Deus te abençoe, Deus te ajude, em nome de Jesus.